Fala, meus amigos, fala, meu grande público, como vocês estão? Rodada do Brasileirão encerrada. Vamos aqui para o nosso panorama da rodada para a gente ver tudo que aconteceu nessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Tô aqui com a camisa do maior clube do mundo, do melhor futebol do Brasil hoje na atualidade. O que o Fluminense está jogando, cara, é coisa de maluco, né? Na moral, estamos projetando, a gente está brigando pelo título, isso é oficialmente dito por praticamente toda a imprensa, por quase todo mundo. O Fluminense está brigando pelo título. E, pô, começar assim com 3 rodadas, com 9 pontos possíveis, a gente com 7 pontos, cara, tá excelente. Mas enfim, vamos acompanhar todo esse panorama, mas antes disso, solta a vinheta, bora e bora para esse panorama da rodada. Fala, meus amigos, para quem não me conhece, eu sou o João Pedro, sou jornalista por formação e tricolor de coração. Pessoal, o intuito desse canal aqui é para a gente falar mais sobre o Fluminense, tudo que acontece no dia a dia do Fluminense, os resultados das rodadas tanto do Campeonato Carioca, do Brasileirão. A gente vai também abordar a Copa do Brasil, vai abordar a Libertadores, tudo que o Fluminense participa nessa temporada. A gente vai estar sempre aqui fazendo o nosso panorama, fazendo tudo certinho, conforme for acontecendo. Então, peço que você deixe seu like aí, se inscreva no canal e bora para mais esse panorama. Vamos acompanhar aqui a tabela, como terminou esse Campeonato Brasileiro. Pessoal, tabela aí na tela. Vamos destacar aqui o G5, de momento, agora que está aqui no Campeonato Brasileiro. Palmeiras em primeiro lugar, São Paulo em segundo lugar, terceiro lugar Fluminense, quarto lugar Bahia, quinto lugar Atlético Paranaense. Sexto e sétimo aqui está Red Bull Bragantino e Chapecoense. E depois aqui no final, na zona de rebaixamento, está o Vasco, o Santos, o Internacional e o Cruzeiro, com as piores campanhas de momento aí no Brasileirão. Vamos dar uma passadinha nos resultados. O Flamengo conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, jogou na terça-feira contra o Vitória lá no Barradão. O jogo foi 2-1, que o Flamengo ganhou, conseguiu sua primeira vitória na terceira rodada, conseguindo sua primeira vitória. O Flamengo que está aqui, né, no 1-1, um empate, uma derrota e uma vitória. Está em 10º lugar com 4 pontos. Depois aqui, o segundo jogo foi Mirassol e Cruzeiro. Mirassol e Cruzeiro tiveram foi um jogo bem disputado, porém o Cruzeiro ainda que não está jogando muito bem ainda na temporada. Mais de um ano já que faz que o Mirassol não perde dentro de casa. Isso está se concretizando cada vez mais. E o Mirassol conseguindo mais essa vitória, mais esse empate, conquista ainda dá mais sem perder dentro de casa. Aqui os destaques para os 2 principais jogos da rodada, né? Chapecoense e Curitiba e Atlético Mineiro e Remo. Chapecoense começou fazendo o primeiro gol, depois o Curitiba foi e fez 3 gols seguidos, assim no Curitiba, na Chapecoense. Depois a Chapecoense foi e conseguiu um empate no final do jogo, um baita jogo lá na Arena Condá lá. E depois aqui esse jogo do Atlético Mineiro aqui, que resultou na demissão do Jorge Sampaoli. Parece que foi um alívio para toda a torcida atleticana e tantos jogadores também do Atlético, essa demissão do Jorge Sampaoli. O Atlético que vem mal no Campeonato Brasileiro, vem com 2 empates e uma derrota agora. E nisso veio esse jogo que o Atlético começou vencendo, aí depois o Remo empatou, aí depois o Atlético fez o segundo gol, aí depois o Remo foi lá e virou o jogo para cima do Atlético, e depois no finalzinho o Dudu foi lá e empatou esse jogo do Atlético Mineiro para fazer esse placar de 3-3. Se você não viu esses gols, eu peço muito que você vá e veja esses gols, porque foi um baita jogo. Nos jogos de 9h30 que aconteceu, São Paulo e Grêmio. São Paulo continua soberano no Brasileirão, com o mesmo número de pontos ali do Fluminense, 2 vitórias e um empate e 0 derrotas, continua 100% no Campeonato Brasileiro.
Esse jogo muito bom do São Paulo. O São Paulo tá praticando um futebol muito bonito também, depois que aconteceu aquela situação ruim da diretoria e tudo. Parece que o São Paulo, tipo assim, acordou o gigante e voltou, e tá jogando muito bem nesse começo de Brasileirão. Vasco e Bahia. Era de se esperar, né? O Bahia ter ganho esse jogo do Vasco lá no São Januário. O Vasco que não tem praticado um futebol tão bonito assim quanto tem que ser, né? É o time do Fernando Diniz. E mesmo o Fernando Diniz, que sempre foi um carrasco do Rogério Ceni, o Rogério Ceni foi lá e conseguiu implementar sua vitória. Bahia fez o primeiro gol, um golaço, uma fatiada muito bonita do escanteio do Everton Ribeiro. Luciano Juba fez um gol muito bonito no Vasco. Mas o Vasco depois ficou até bem no jogo, mas depois que o Diniz faz aquela formação lá que. Sabe a formação do Diniz, que é 1-1-9, que é um goleiro, um na defesa e 9 atacantes? Foi isso que aconteceu no jogo no final do jogo do São Januário lá. E mesmo assim, o Diniz jogando todos os atacantes possíveis para jogar, para tentar fazer o gol, ninguém conseguiu fazer o gol. E os jogos de ontem, né, de quinta-feira, Atlético Paranaense fazendo 2-1 no Santos. Atlético Paranaense está jogando muito bem. Atlético Paranaense está muito bem no Campeonato Brasileiro. É um time que está surpreendendo todo mundo, porque todo mundo esperava, pô, o Atlético Paranaense vem da Série B e tal. Não fez uma campanha muito boa no Campeonato da Série B ano passado e vem jogando muito bem nesse ano. E, cara, conseguiu implementar aí, tipo assim, a sua segunda vitória, se eu não me... Não, a sua primeira vitória, na verdade, porque eles estão com um jogo atrasado. Sua primeira vitória dentro de casa contra o Santos, que o Santos do Vojvoda precisa abrir o olho. É um time que é dependente do Neymar, mas parece que seu Neymar é o time que não tá jogando. Sabe, tomara que o Neymar volte para conseguir restaurar o Santos dessa situação, porque o time do Santos está muito mal no campeonato, o time totalmente desorganizado, que não está conseguindo jogar do jeito que deveria jogar. Enfim, Fluminense 1-0 no Botafogo, igual eu falei na análise ali. Se você não viu minha análise no apito final desse jogo, eu recomendo muito que você assista essa análise desse jogo do Fluminense contra o Botafogo. Fluminense totalmente soberano no jogo, não deu espaço ao Botafogo. Botafogo totalmente perdido nesse jogo. Botafogo totalmente perdido nesse jogo em todos os aspectos e áreas desse jogo. Não conseguia finalizar, não conseguia desenvolver o seu meio de campo. Fluminense, cara, o Martinelli, o meio de campo do Fluminense com Martinelli, Bernardo e Tia Costa deu muito trabalho no jogo ontem. Os três jogaram muito bem o jogo e o Lúcio Costa foi coroado com o golaço da rodada, né? Foi o golaço dessa terceira rodada. Não vi nenhum outro gol assim, talvez do Luciano Juba do Bahia que possa concorrer com ele de o gol mais bonito dessa terceira rodada, mas o gol do Lúcio Costa foi humilhante. Humilhante, como a gente sempre costuma humilhar sempre o Botafogo em todos os aspectos, né? E o Botafogo continua sendo humilhado pelo Fluminense, isso é muito bom de ver. O jogo de 8 horas aqui, como eu falei com você, ó, eu praticamente tô cravando quase todos os resultados de vitórias e derrotas dos times, hein? Sim, praticamente. Eu tô impressionado, tanto que eu tô conseguindo cravar todos os resultados assim. Como eu falei com vocês, na minha opinião, o Corinthians ia ganhar do Red Bull Bragantino. O Corinthians fez uma partida muito boa, pressionando o Red Bull Bragantino da melhor forma, jogando muito bem. Um jogo, tipo assim, com um gol muito bem planejado do Gabriel Paulista, depois um pressiona danado do Corinthians e um gol do Matheus Bidu de rebote. O Corinthians vem forte também para esse Campeonato Brasileiro, sabe? É um time que está muito bem encaixado com o Dorival, que tem jogadores de qualidade. O último jogo foi do Internacional e Palmeiras. Esse jogo aqui foi um jogo tranquilo, sabe, do Palmeiras. Fez o primeiro gol, depois foi um empate, mas depois só teve praticamente o Palmeiras dominou esse jogo praticamente todo. Assim, fez os 3 gols e decretou assim a vitória do Palmeiras fora de casa, uma vitória muito importante. E assim terminou. Cruzeiro amargando aqui sua última colocação, junto com o Internacional e 19º, Santos e Vasco, os 3 piores times do campeonato até agora. Complicado, complicado. Vamos fazer uma simulação aqui da próxima rodada para a gente pegar
rodada, uma tabela planejada bem legal para o Fluminense. Pra gente ser bem sincero, bem coerente com todos os jogos. Pegar aqui para mim, na minha visão, como que será cada rodada, né? Eu vou começar simulando aqui, galera, a segunda rodada, porque que acontece? Esse jogo aqui que foi da rodada atrasada, vai ser no dia 19, já no semana que vem, do Atlético Paranaense e Corinthians. Esse jogo aqui foi do jogo que teve no final de semana, teve o Corinthians jogando Supercopa contra o Flamengo. E depois, no meio da semana, onde estava todo mundo jogando o Campeonato Brasileiro, o Corinthians teve que jogar a partida do Paulista. Aí, como todos os times não irão jogar nessa semana do Carnaval, todos os times do Brasileirão não terá rodada do Brasileirão, já vai aproveitar já e Atlético Paranaense e Corinthians já vão fazer essa rodada para já tá tudo encaixado. Na minha opinião aqui, esse jogo aqui vai ser um empate entre Atlético Paranaense e Corinthians. O Atlético Paranaense é muito forte lá, mas acho que dá um empate entre as duas equipes. E essa aqui já é a quarta rodada aqui. A gente tem um combo seguinte aqui nessa quarta rodada. Para começar aqui a nossa simulação da quarta rodada, a gente tem o seguinte: o Palmeiras, o São Paulo, o Fluminense, o Bahia, o Atlético Paranaense, a Chapecoense e o Mirassol são ainda os 7 times ainda que não conseguiram, não perderam ainda, na verdade, no Campeonato Brasileiro. São os times que ainda estão 100% no campeonato, assim, melhor dizendo. São os times que estão bem ainda no Campeonato Brasileiro, que estão fazendo os pontos e começaram muito bem. Essas 3 rodadas de Campeonato Brasileiro ainda não perderam. Mas vamos fazer aqui uma planejada. Flamengo e Mirassol, esse jogo aqui, eu confesso para vocês que o Flamengo ganha esse jogo aqui do Mirassol. Mas eu acho que o Mirassol não ganhe, o Mirassol faça um jogo duro com o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem chance de ganhar. O Flamengo conseguindo um treinamento, uma semana muito boa de treinamento. Assim, eu acho que o Flamengo consegue ganhar esse jogo do Mirassol dentro do Maracanã. Botafogo e Vitória. Rapaz, a situação do Botafogo tá bem difícil. São 2 derrotas e uma vitória somente, uma vitória só na primeira rodada. E são 2 derrotas. E como esse jogo vai ser lá no Newton Santos, eu acho que o Botafogo ganha esse jogo aqui, do Vitória aqui. E o Vitória vai amargar aí sua terceira derrota no campeonato. Bahia e Chapecoense. Chapecoense vem jogando muito bem, mas o Bahia vem soberano demais jogando, né? Eu acho que vai dar uma zebra, tá? Eu acho que Chapecoense ganha esse jogo aqui. Chapecoense vai ganhar do Bahia na Arena Fonte Nova. Vai ser um resultado bem surpreendente. O Red Bull Bragantino e o Atlético Paranaense, para mim aqui, Red Bull Bragantino ganha do Atlético Paranaense. São 2 times, o Red Bull Bragantino é bem difícil de ganhar na casa deles lá. Eu acho que o Red Bull Bragantino tem grande chance de ganhar do Atlético Paranaense lá no Nabi Abichedid. Remo e Internacional, outra zebra, tá? Remo ganha do Internacional, vai ganhar do Internacional, vai conquistar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, vai conseguir ganhar. Depois vocês me cobram, tá? Cruzeiro e Corinthians, para mim aqui Cruzeiro conquista sua primeira vitória. Com o Sentite, eu acho que o Cruzeiro tá conseguindo voltar bem no campeonato, eu acho que o Cruzeiro tem grande chance. Jogando dentro de casa, eu acho que o Cruzeiro tem chance de ganhar esse jogo aqui do Corinthians. Palmeiras e Fluminense, jogo bem difícil, bem difícil. Porém, é um jogo de empate entre Fluminense e Palmeiras. Um empate, mas como o Fluminense está vivendo o melhor momento, se der mole, o Fluminense pode ganhar esse jogo. Porém, eu acho que um empate fica bom para as duas equipes nesse começo, né, de campeonato. Mas vamos ver como que vai ser. Eu apostaria, sem pessimismo, sem nada, de momento, como as duas equipes vêm vivendo, na minha opinião, hoje é um empate entre Palmeiras e Fluminense. O jogo não vai ser lá no Allianz Parque. O Allianz Parque está passando por shows, reformas e tudo. Vai ser lá na Arena Barueri, que é sintético também. Porém, eu acho que esse jogo aqui dá um empatezinho. Grêmio Atlético Mineiro. Fala pra você, vitória do Grêmio, tá? Carlos Vinícius vai estar brocando aí contra o Atlético Mineiro e vai conseguir a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Santos e Vasco, jogo dos desesperados no campeonato. Esse jogo aqui, provavelmente com o Neymar já tá jogando. Eu acho que o Santos conquista sua vitória aqui.
E com essa derrota aqui, acho que o Diniz é demitido do Vasco, tá? Curitiba e São Paulo. Eu acho que esse jogo aqui, o São Paulo tem grande chance de ganhar esse jogo aqui também, do Curitiba. Jogo difícil, mas acho que o São Paulo ganha. E para mim, assim terminaria a rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo em primeiro, Bragantino em segundo, Palmeiras em terceiro, Chapecoense em quarto, Fluminense em quinto. É aqui a gente vê a sequência dos times. Destacando aqui a zona de rebaixamento: Vitória, Atlético Mineiro, Vasco e Internacional. Acho que tá tudo certo. Eu não tem mais o que alterar aqui, não. Não tem mais o que alterar aqui, porque, para mim, essa é a minha visão dessa quarta rodada, né? Sem muito surpresa, o Fluminense ali se mantendo bem. Um empatezinho, a gente consegue se manter ali com 8 pontos, sem, tipo assim, alterar nada no nosso campeonato, jogando bem e tudo. E com pouco a pouco, de degrau em degrau, a gente vai conseguindo, a nossa expectativa vai conseguindo chegar no topo da tabela e continuar brigando por título, né? Eu acho que o empate contra o Palmeiras vai ser um jogo, vai ser um resultado bem interessante pro Fluminense. Enfim, esse foi o nosso panorama da rodada. Lembrando aí que segunda-feira tem Fluminense. Segunda-feira, 6 horas da noite. Um jogo, um horário bem, tipo assim, todo mundo em ritmo de carnaval e tudo. Vai estar, sei lá, no Maracanã, 6 horas da noite. Esse jogo aí entre Fluminense e Bangu, das quartas de finais do Campeonato Carioca. Vai ser quarta de finais, é só jogo único, só mata-mata, só uma batida só. Fluminense ganhando, avança. Fluminense perdendo, é eliminado. Então a gente espera que o Fluminense conquiste sua vitória contra o Bangu e a gente consiga avançar no Campeonato Carioca. Enfim, beleza, galera? Esse foi o nosso panorama da rodada. Curte aí, deixa seu like, se inscreve também no canal e comenta aí o que você acha, se você tem algum resultado diferente, alguma situação diferente. Beleza? Tamo junto, galera. Deixa seu like aí. Não esquece, se inscreve no canal. Tamo junto.